E aí, mestre doutor Antônio, doutor Toninho, quais são as principais cardiopatias que afligem aí o pessoal, que faz com que esse pessoal lhe procure com tanta aflição, com tanta esperança em ver o problema sanado? Diz aí pra gente, fala aí pra gente. Solta o Primeiramente, verbo, Vitor, garoto. boa noite, né, a todos que estão... Estou falando boa noite porque o programa está sendo gravado à noite, mas para você pode ser qualquer horário. Primeiro, parabenizar, porque eu acho que eu sempre gostei de divulgar conhecimento e nada melhor do que as redes sociais, né? E os podcasts, eu acho que, de certa forma, eles têm como ser uma conversa mais informal, às vezes faz a gente conseguir falar uma linguagem mais popular. Então, em termos de informação, eu acho que aqui tem muito a acrescentar na vida da população. Então, eu parabenizo realmente porque, uma estrutura bem bacana. São poucos que realmente se importam em fazer esse tipo de novidade, né, para informar cada vez mais. Então, assim, a principal doença, na verdade, porque as cardiopatias, na maioria das vezes, são consequências de alguma doença, né? Então, quando você tem, às vezes, aquele coração inchado, aquele coração crescido, já naquele estágio final, na maioria das vezes foi consequência de uma doença anterior. Ou de uma hipertensão, uma pressão mais alta, ou de um diabetes, ou então de obstruções arteriais, né, as artérias do coração entupida. Então, tudo isso vai culminando no final para o coração ficar com problema. Mas, sem sombra de dúvida, o carro-chefe do consultório é a hipertensão arterial. É o que mais as pessoas, às vezes, se preocupam, né? Que é a popular pressão alta. E a pressão alta nada mais é do que uma pressão maior ou igual do que 140/90, quando você afere naquele aparelhinho que a gente chama popularmente de tensiômetro, né? Que tem os digitais, né? E tem o manual. Então, basicamente, o carro-chefe realmente é a hipertensão arterial. É o 14/8 que o pessoal diz, né? É o que o pessoal, você vai na O farmácia, objetivo, na maioria das vezes, é ficar no 12/8. 12/8, né? Então, Mas acima de 14... você já acima ou igual. Se Toninho, bater igual, pode ser, a gente considera como hipertenso. isso Já. varia de cada pessoa, né? Que eu vejo pacientes que têm uma pressão 120/80, 12/8, só que no dia a dia a pressão dele é um pouco mais baixa, quando chega a 12/8, estão com dor de cabeça, suando frio. Isso às vezes pode acontecer, tá? Obviamente que tudo isso é uma média. E por que que se chegou a esse valor, né? Porque isso não é um valor cabalístico que alguém chegou e disse, não, agora é 14/9 e prio. É porque a gente já sabe, na verdade, pressões acima de 12/8, elas já levam a um risco aumentado de você ter infarto e AVC. Só que acima de 14/9 ou igual, esse risco é maior. Então, por isso que se chegou a esse estudo. Fizeram um estudo com muita gente e viu, ó, muita gente que está com 14/9, 15/9, está começando a infartar. Então, por isso que chegou nesse valor. Pressões ideais, pressão ideal que a gente fala, no geral é abaixo de 12/8. Existem pessoas realmente que têm uma tendência à pressão baixa, que em determinados momentos, quando sobe um pouquinho a mais, então elas, às vezes, não é nem que o sintoma é da pressão, mas às vezes a pressão sobe por causa de um sintoma, entendeu? A gente tem que, às vezes, tentar definir qual é a causa e quem começou primeiro, ou quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Na maioria das vezes, pressão alta não dá sintoma, em 95% das vezes. O que acontece é que, primeiro, como você não verifica no seu dia a dia, você só verifica quando está sentindo alguma coisa. Quando tá lascado, aí o cabo vai ver o que é. E aí, quando tá com dor de cabeça, alguma coisa, a pressão vai estar alta. Mas se verificasse sem estar com a dor de cabeça, provavelmente ela estaria alta da mesma forma. Entendeu? Então, as pessoas confundem muito essa questão do sintoma na hipertensão. Para a gente dizer que uma dor de cabeça ou um sintoma é propriamente dita da pressão alta, aí tem que ser pressões extremamente altas. Entendeu? Normalmente acima de 180, ou a mínima acima de 120. Na maioria das vezes é o contrário. O sintoma, a dor, é que está fazendo aumentar a pressão. E isso às vezes é difícil da população entender, da pessoa entender, porque ela sempre correlaciona. É muito comum no consultório dizer, doutor, eu sei quando minha pressão está alta. Aí às vezes eu vou lá, verifico, aí tu está sentindo alguma coisa? Aí ele, não, tô não, porque tua pressão está em 17. Mas não tô sentindo nada, doutor. Justamente, porque não dá sintoma. Tá? Esse é o problema. Só que como é aquele negócio de causa e efeito, né? Como ele está sentindo aquilo, né? Ele bota a culpa em alguma coisa. Como ele afere a pressão e está mais alta, ele correlaciona que aquilo é a pressão. Mas na maioria das vezes não é. Por isso que a gente recomenda que qualquer adulto jovem,
verifique a pressão de vez em quando. Tá? Geralmente pacientes acima de 30 anos, né? E principalmente quando está acima de 40 anos, que é onde a incidência de pressão alta ela é bem maior. Então a gente orienta que sempre verifique. Vou começar